teatro tem que ser verbal? Quem inventou essa besteira de que teatro é texto? Jornal é texto, livro é texto, teatro é tudo. E não sou eu que estou dizendo isso. O grande gênio Richard Wagner falou isso exatamente há 115 anos, há 130 anos atrás, com a obra de Arte Total. Quer dizer, eu entro com a minha obra do Acaso Total, que é muito parecida, mas sem dúvida nenhuma tem a minha influência em Wagner, onde é tudo. O Gerald, ele pode não ter dialogado esse texto, mas na verdade, nos apontamentos dele, tudo é anotado, e cada cena dessa que tem um resultado esteticamente só visual, na verdade aquilo tudo foi, pelo que eu pude perceber, no seu princípio equacionado em palavras. As minhas peças são um problema meu, pessoal. E o meu problema, em cima desse problema pessoal, é de transformá-los em metáfora para que isso seja, então, apreendido, compreendido pelo público em geral, através de uma fantasia. Quer dizer, eu tenho que transformar um problema meu numa fantasia, numa imagem, num código de seduções, porque um pesadelo de imagens não é sempre uma coisa muito sedutora. Então existe um processo maquiavélico de transformar uma coisa terrível numa coisa lindíssima visualmente, portanto um sonho, uma fantasia que no qual o público pode ser incluído, e isso transforma a coisa toda em meta-teatro. O que eu faço em teatro é cinema no palco. Eu faço questão de dizer isso quando me chamam de encenador, de diretor, e eu digo, não me confundam. Eu não sou diretor, não sou autor, acho isso uma profissão fácil, decorativa, não tem sentido nenhum isso. Eu sou um autor, da mesma forma que um cineasta é um autor, e eu coloco essas autorias no palco, e para tanto eu preciso encená-las, senão não haveria quem encená-las. O meu teatro é todo feito nas escondidas, né? Como se algum grande repressor fosse aparecer ali e mandar acender todas as luzes, e todo mundo seria pego em flagrante. Então tem alguma coisa, o meu teatro é um teatro da culpa, vamos dizer assim, tem alguma coisa, uma tensão culposa que ronda, que circunda a ação dos atores. Acho o Gerald Thomas um encenador excepcional, espetacular. Eu não conheço ainda outro, um substituto à altura. Acho uma pessoa apaixonado, né, pelo que faz. Ele tem uma capacidade de
realizar imagens, colocar imagens oníricas no palco, imagens fabulosas no palco, que muitas vezes só é possível em cinema, e ele consegue fazer isso em teatro. O espetáculo dele é imagem, é sensação. Acho que o cinema, junto com a literatura e as artes plásticas, é a minha maior influência. Tudo que eu faço tem a ver com alguns autores que vão se repetir sempre porque são a minha influência básica. Dante, James Joyce, Lewis Carroll, Alice no País das Maravilhas, porque todos eles, Samuel Beckett, obviamente, esse então eu dirigi 19 espetáculos dele, não poderia estar longe dele. Todos eles jogam o que pensam e todas as ações num território que poderia lembrar o purgatório. Um diretor que trouxe assim, uma discussão muito grande para o teatro brasileiro. E ele está satisfeito com esse prêmio? Eu acho um prêmio interessante, né? Porque na época eu fui um pouco crucificado pelas pessoas, teve uma coisa, um movimento e tal. Odiado e amado, aquelas coisas, né? Pois é, mas olha, eu não senti amor. Mas dizem que há, né? Quer dizer, eu tenho que acreditar. Agora, o interessante é que eu estou apavorado, na verdade. Ele me convidou para fazer um teste. Eu conheci o Gerald num workshop na Cal. Comecei meu trabalho com o Gerald. O trabalho do Gerald, Ele gostou do meu trabalho? ele passou pra gente alguns exercícios. Perguntei se tinha teste, ele falou que não. Tive o projeto com a minha mãe. Estou com o Gerald desde a... E eu sugiro, por exemplo, que você Você pode vir pra cá. deixa ele passar. Passa aqui na frente. Essa cena aconteceu no início do sexto seguinte. Barará, não sei o que, não sei o que. Você nem precisa pegar. Você está aqui discussando o seu negócio. Na hora de ir... Acabou de virar. o Edilson está aqui. Já saiu daí. E ele já foi pra trás. Sai para trás, aí você pode dar um pulo, um passo aqui para frente. Ela deitada aqui, que é mais interessante que você está na frente dela. Retorna a comida direto. Isso. Tá vendo? É muito melhor do que intelectualizar o que ele falou, olhar para a plateia e tal. Você tem que entrar numa breve paralisia catatônica e ao mesmo tempo expressiva no momento em que ele entra. Tem que haver um confronto entre vocês dois, mínimo que seja. Entendeu? Vamos lá? Eu imagino que o teatro que eu faço seja muito difícil para atores que vêm de uma formação linear, stanislavskiana, por exemplo, porque eu lido com cada cena. Eu não me preocupo com uma história que começa no início e termina no fim, tem um meio aristotélico, vamos dizer assim. Cada momento da peça, cada ação tem que ter uma verdade, e uma verdade que só conta para o ator, porque ela pode ter uma verdade absolutamente contrária à verdade que eu estou falando no espetáculo. Então, como o ator vai preencher isso metaforicamente para ele ou realisticamente para ele, pouco me importa. Cada um inventa a sua própria historinha e cumpre essa função, essa ação em cena. Eu sou uma atriz de formação de uma dramaturgia, hoje em dia se chama datada, quer dizer, eu me vendo de quatro diante de um Shakespeare, ou de um Molière, ou de um Chekhov, ou de um Nelson, ou, enfim, estou lembrando alguns arquinomes, não é isso? Inclusive porque isso se guarda, até uma certa época era isso que era guardado, não é? Do teatro ficava uma dramaturgia escrita, não é? Se não é redundante falar assim, porque hoje existe uma dramaturgia visualizada. Mas é muito bonito poder trabalhar nas duas zonas. E também saber entender quando um gestual ele pode substituir montes de palavras. Tem horas que ele vai lá do meu lado e silenciosamente ele diz, não te mexe tanto, fica parada. Isso, agora você pode virar a cabeça. Ele vai dando algumas indicações, poucas. Enquanto ele não vem e me diz nada, eu vou fazendo. A minha tendência é de reger os atores musicalmente.
é de indicar as pausas, a mão, a sobrancelha, a virada, é de indicar constantemente uma tensão que vem de fora do teatro? Eu acho assim, que ele tem uma urgência no trabalho do Gerald. É um excelente ensinador, né? E tem essa urgência das coisas, do artista, da encenação, da dramaticidade, da agilidade, né? Uma coisa muito intensa, assim, muito quente. É uma maravilha trabalhar com ele, porque ele consegue tirar coisas, assim, de você que acho que é difícil um diretor tirar, porque tudo é permitido, entendeu? Ele não te limita. Então você põe tudo para fora, daí ele vai pondo os teus limites, assim, não, isso está demais, isso aqui não cabe. Eu faço questão de manter uma companhia. Eu, portanto, escrevo para atores que eu já conheço. Quando eu escrevo para Luiz Damasceno, Edilson Botelho, Duda Campos, Fernanda Torres, eu sei quem eles são. Eu sei como eles reagem a essa ou aquela frase. Eu sei que tipo de personalidade eles têm e sei com que tipo de imagem e de ação eles vão se associar. Então eu já escrevo com isso em mente. O Luiz Damasceno, por exemplo, é um gênio da comédia dell'arte. Eu sei disso. Eu sei como ele lida com o peripatético, com o melancólico e com a desconstrução de uma cena em 3 segundos. Eu sei como ele faz bem isso. Eu sempre fiz teatro. Não de sofá e copo de uísque na mão, né? Aquela coisa, como isso tem passado. Sente-se, por favor, essa coisa não. Mas era um teatro mais convencional, tinha um texto pronto, onde o diretor armava e tal. Aqui a coisa é criada junto com a gente, né? Ele escreve para os atores, ele sabe com quem ele está trabalhando. Isso só pode ser feito num grupo, onde as pessoas trabalham muito tempo. De outra maneira, não há condições. Você tem razão quando diz que, sem dúvida, a interpretação tem sido a parte mais laboriosa da minha vida e tem razão de novo quando diz que com o meu fanatismo eu consigo falar de qualquer coisa melhor do que ninguém. Eu sei como o Ludoval Campos, por exemplo, é um galã. Então eu boto para ele cena de galã. É muito incrível, porque é você ter ali o dramaturgo do teu lado, entende? Ter o encenador do teu lado o tempo todo. E muitas vezes até o resultado nem funciona, muitas vezes. Muitas vezes ele pensa que tem uma ideia de uma imagem, de uma determinada cena, e que não dá um bom resultado. E muitas vezes até ele vem com uma cena que ele acha que até o resultado não vai ser muito legal, e a partir desse envolvimento, né, essa doação dos atores, né, ele vai tendo outras ideias e vai juntando, formando, e de repente, pumba, está fechado uma cena. Eu sei que o Edilson Botelho é uma pessoa que é lenta e observadora, que puxa todo o carisma dele, a plateia então é sugada pelo carisma dele. Eu sei que Fernanda Torres é uma palhaça e que vai lidar com tudo da forma mais palhacística e engraçada possível. Então não tem muito problema. Eles, quando recebem o texto e a cena, já se reconhecem incluído na cena. A cena foi escrita especificamente para eles. Ai, que vida, viu? Que vida, viu? Poxa! Agora eu vou falar, viu? Agora eu vou desabafar aqui. Poxa, fico eu aqui nessa situação. Olha bem a minha situação aqui. Aguentando todo tipo de humilhações, calada, de uma forma positiva, porque eu sou uma pessoa positiva aí com a minha vida. Mas aí vem você do meu lado e faz uma porcaria dessa, por favor. E ninguém aí para me ajudar, vendo uma pessoa nessa situação, pegar a bandejinha, botar a bandejinha pro lado, não. Cada um aqui só pensa em si, bando de incompetentes. Ele tem uma ideia que é um embrião de cena, aí ele vem pro ensaio. Se esse embrião de cena não rolar com seus atores, ele entra em pânico e a gente também.
porque depende daquilo ali ser entendido pelos atores. Então essa ideia também de que o ator no teatro do Gerald é um mero elemento, um objeto de cena, é um absurdo, porque na verdade ele cria baseado nos seus atores. Então ele vem com um pedacinho de cena, aí a gente faz, ensaia. Aí daquilo que foi naquele ensaio, à noite ele vai para casa e ele escreve mais um pedaço. Então é um quebra-cabeça assim, feito aos poucos. E que depende muito do que o ator assimila. Então ele escreve em cima do que o ator está dando. É um teatro inteiramente baseado no ator, ao contrário do que muita gente pensa. Eu acho que eu sou um instrumento daquele diretor que eu estou trabalhando, enquanto ator. Porque não sou eu que estou criando aquele espetáculo. Eu fui convidado para integrar aquele elenco, aquela companhia e para fazer o trabalho X. Então eu acho que eu tenho que trabalhar em função do diretor. Eu acho que eu tenho que defender, mesmo que seja canalha e tudo mais, mas eu tenho que defender o meu personagem. Acho que a liberdade de você poder estar no palco e experimentar tudo que você quiser. Embora eu sinta que eu não usufruo, assim, exatamente dessa liberdade, eu ainda sou meio presa. Mas o Gerald tem isso, você pode se colocar. E essa coisa do espetáculo mudar todo dia, se possível, né? Ele está ali na coxia e a cada dia tem uma mudança. E isso cheira muita vida, né? Eu sou super envolvido, né, com o trabalho do Gerald, porque eu sou o produtor dele e ao mesmo tempo trabalho como ator. Eu acho super estimulante, assim, cansativo, sem dúvida, mas é trabalhar com um artista, né? O Gerald não é um diretor de teatro na asepsia da palavra, né? Ele é uma coisa, ele é um artista, um criador, então você ensaia e o espetáculo também é um processo de aperfeiçoamento do espetáculo e da sua performance como ator. Ele muda muito, porque ele quer a visão de todo mundo, entendeu? Mas acaba sendo rico, por isso, estimulante e gratificante também, né? Quando eu faço um espetáculo na Alemanha com atores alemães, eu escrevo para aqueles atores alemães. Por isso que as minhas peças na Alemanha são todas sisudas, né? Os atores brasileiros são os melhores atores do mundo. São atores maravilhosos, que têm uma absoluta fome de fantasia, que são atores que, como os russos também são, como os poloneses também são, se jogam absolutamente em tudo, não têm medo e, muito importante, não sofrem tanto dessa coisa de academia. Ou pegarem armas contra o mar, ou pegarem armas contra o mar de angústias e combatendo dar fim.
Morrer. Dormir. Só isso. E com sono, dizem, extinguidores do coração e as mil mazelas naturais, até a carne surgir. Eis uma consumação ardentemente desejada. Morrer. Dormir. Dormir. Talvez sonhar. Ali está a coisa. No meu caso, acho que tivemos a sorte de coincidirmos, né, com as nossas, acho que nossa sensibilidade sempre bateu muito um com o outro. O que ele queria, para ele eu respondia imediatamente. Era muito feliz, sempre fui muito feliz nesse sentido. Eu cheguei a assistir ensaios várias vezes, mas eu nunca acompanhei assim cotidianamente. Então é muito difícil você ter uma visão. Eu já ouvi depoimentos contraditórios, quer dizer, já ouvi depoimentos no sentido de que o estilo dele como encenador delega muito poder de criação aos atores, né? De que ele mais ou menos desenha uma expectativa qualquer que ele tenha, mas que a construção, digamos, da cena do ponto de vista do ator é feita exclusivamente pelo ator. E eu já também ouvi depoimentos contrários, quer dizer, de que ele prefere que o ator não pense, prefere que o ator não sinta, prefere que o ator seja um boneco tão vazio quanto possível para que ele possa, digamos, marionetar esse ator de um ponto de vista externo, gestual, etc. Eu não sei dizer. Então você vai fazer a entrada agora. Rápido. Eu sou um artista. Eu sou inventivista, incentivista, pessoalista, individualista, e eu acho que a fricção, a competição está com cada pessoa. Não adianta pensar em coletivização, não adianta. É claro que um sistema social tem que lidar com serviços básicos, é óbvio que saúde, educação, alimentação isso já é óbvio, isso não precisa ser discutido, isso é normal para mim. Fui motorista de ambulância na Inglaterra, fui provador de café na Inglaterra e fui da Anistia Internacional do setor que lidava com o Brasil. Eu dou bastante dinheiro para uma coisa chamada Greenpeace. Eu detesto ficar preso em trânsito, eu detesto trâmites burocráticos. Eu acho que casamento tem uma tendência terrível de fixar, de amorfizar as coisas. Eu acho isso muito perigoso. Mas eu não acho que seja um medo. Por exemplo, eu estou fixado em Nova York há 18 anos. Antes disso, eu estava na Inglaterra há 20 anos. Quer dizer, não tenho esse problema especificamente. Agora, eu tenho um certo medo do conforto, realmente. Quando eu começo a me sentir muito confortável, as formigas começam a tomar conta do meu corpo e eu sou obrigado a me movimentar. Aliás, eu posso dizer que eu tomei o meu primeiro contato com a obra do Gerald Thomas foi através da trilogia Kafka, que me impressionou muito naquela época. Agora, naturalmente, ele está fazendo outras coisas, ele não se repete, ele tem um estilo, mas esse estilo, a cada momento, exige novas invenções, novas retomadas de ideias e novas criações. O projeto dele é de um teatro essencial, em que tudo passa pelo crivo da criação e da invenção do diretor, que é também dramaturgo. Sobretudo nas últimas peças dele, isso tem acontecido. É claro que de vez em quando ele encena Becker, mas essa trilogia, toda ela é de concepção, é um trabalho de autor, é de concepção, de autor-diretor, é de concepção e direção e invenção dele. Eu tento. O problema é de classe, e isso é resolvível. Não desse princípio de civilização. Pois é, esse princípio da civilização não em nenhum outro estado
estágio, não em nenhum outro estágio. É quando se cria gado, é quando se bebe sangue, é quando se passa sentado, hein? Ele pode ser o ser mais amável do planeta como a pessoa mais odiável. Ele tem essa capacidade mutante, que eu acho que enriquece a relação. Acho que o Gerald, ele consegue oferecer o paraíso e o inferno. Eu e o Gerald começamos a trabalhar juntos dentro do nosso casamento. Nós éramos casados, quer dizer, ficamos juntos de 78 a 87. E como casal, né? E dentro do casamento, a gente encontrou uma forma de trabalhar juntos que foi o teatro. Totalmente circunstancial, quer dizer, éramos duas pessoas que moraram juntos no exterior, né? De início em Londres, depois em Nova York. E éramos dois diletantes, assim, adorávamos conversar muito sobre todos os assuntos. Isso foi sempre muito intenso na relação da gente. A conversa foi a base do nosso relacionamento, e a conversa e a observação conjunta. A gente adorava, éramos dois curiosos, adorávamos viajar e observar e discutir, e sempre estávamos sentados em volta de uma mesa de café, em algum lugar do mundo, batendo um papo, como se tivéssemos nos conhecidos no dia anterior, assim, tinha aquele frescor a relação da gente. Eu gosto muito dele, ele gosta muito de mim. Então, como não esgotar essa convivência igual um fósforo, sabe? Acabou, joga fora. Eu penso muito como a gente pode manter a individualidade de cada um, eu não virar uma atriz do Gerald, e ele não virar o meu diretor, e a toda a peça do Gerald, lá vem aquela mulher dele que entra e faz os papéis todos. Eu acho que isso é péssimo. Eu acho que a gente fez um trabalho junto até aqui. Eu acho que ele quer também voltar a trabalhar junto. A gente precisa saber, sabe, qual a sedução desse seu trabalho, e não apenas porque está ali. Por exemplo, para mim foi sedutor fazer o figurino. E a intimidade com o Gerald foi maravilhosa para fazer isso, porque eu sei como ele trabalha, eu sei o que ele quer. Não é uma interferência de um figurinista que vem de fora e que não tem a menor ideia do trabalho do Gerald e acaba fazendo uma coisa que não tem nada a ver. Então a intimidade serve para eu poder fazer milhões de coisas. Isso aqui é meio minha casa, entendeu? Como eu já vi que meu pai e minha mãe tinham a companhia deles, aquilo era a casa deles e minha também. Bora aí. Eu considero o trabalho do Gerald sempre um trabalho em processo, quer dizer, nunca é um trabalho que você assiste e se você for daqui a 2 meses você vai ver a mesma coisa. Você assiste e se você voltar lá daqui 2 semanas é uma coisa completamente diferente, se você voltar daqui 1 mês é uma outra coisa completamente diferente. Então ele é um artista que está elaborando a cada momento a sua obra. Eu sempre estou insatisfeito com tudo, quer dizer, um espetáculo para mim nunca está pronto. O primeiro dia, depois que estreamos, acho que foi o primeiro ou segundo dia, a gente sentou lá e a gente começou a conversar, sentamos no camarim, começamos a conversar, o elenco inteiro. Então a gente vai mudar, tá, essa parte do espetáculo e aquela hora que senta, você não entra mais, você entra por ali, mas não vai pensar, não, tudo certo, tudo certo. Eu fiquei apavorado, ele veio, falou, não, Vera, começa a se acostumar que esse é o nosso processo. De um assunto sai uma cena. Cada cena tem um desenho rígido com o qual eu começo a trabalhar, mas isso durante os ensaios vai se modificando, quer dizer, eu penso nos atores idealmente, mas eu enquanto você está num computador, você não imagina que aqueles atores vão encontrar dificuldades físicas, quer dizer, não são 3 passos até aquele lugar, são 7 passos, e para aquele fazer isso já são 3 passos, então já entrou numa descoordenação, então tem que ser coordenado de novo. E aí entra o papel dos atores, que fazem disso a sua própria vida e vivenciam aquilo muito melhor do que eu. Então eles acabam alterando aquilo e juntos acabamos chegando a um consenso que começou com aquele desenho rígido. Se a cena que ele propõe não é resolvida em cena, ela ou é cortada ou é mudada, mas nunca é conversada sobre... Às vezes você conversa, é claro, por que a cena não está andando, qual é o problema, mas
geralmente uma cena que emperra, ela vai ser cortada. Ela é resolvida na ação, entendeu? Existe uma decupagem quase que cinematográfica. Eu comparo imagem com imagem, vamos dizer assim, ação com ação. O que me importa é que o público veja, mais do que qualquer outra coisa, é uma carga de ação e emoção e razão juntos. Isso dá um enorme trabalho. É um trabalho gigantesco de tentar unir a força de uma música, a força de uma imagem, a força de um intelecto. Isso tudo tem que entrar em questão de segundos e tem que pegar a plateia em cheio numa porrada só. Elas são decupadas de uma forma semelhante, vamos dizer assim, ao ritmo, ao biorritmo que um samba tem com as suas quebradas. Tem a razão batendo ali, junto com o coração, que tem uma tentativa de identificação, que é o segundo surdo, e tem o relaxamento total de dizer, vai para onde estiver aqui, que é o terceiro surdo. É por isso que eu uso surdo na marcação. Até em Viena, na ópera Tracing Narcissus, que eu estou fazendo, até nessa ópera os ensaios são marcados a surdo, sendo que eles nunca viram esse instrumento na vida, né? Ah, você está repetindo? Repete aí, mais baixinho. Ficamos trabalhando juntos nessa parceria de cenografia e figurinos, com ele fazendo a direção e a criação dos espetáculos durante 10 anos. E é difícil dizer, é difícil estabelecer exatamente o procedimento que a gente usava para trabalhar, mas, como eu falei antes, a conversa, o bate-papo, a conversa excitada, a conversa frenética, como vocês veem, eu falo muito, ele também, foi a fonte de todos os, da origem de todos os trabalhos. Nessas conversas estabelecia-se que geografia que a gente ia trabalhar no próximo espetáculo, e disso eu ia para o meu canto fazer disso o cenário, e ele ia para o canto dele fazer disso um espetáculo de atores e de texto. Befragt den Seemann, der den Ozean durchbricht. Er kennt die Schiff, das Schrecken aller Frommen, den fliegenden Hollenden, den man nicht. Eu compus música e Gerald, depois Gerald fazia uma história com música. Quer dizer, primeiro veio a música, depois o espetáculo? É uma obra que eu considero completa. O importa é que no fim das contas existe uma química, entendeu? Assim, fascinante, que eu vejo o sangue dos três, né? He's in 86 and I met him in Paulo Sucar. He has a good understanding of not only theater, but of painting, of literature, of music, especially music. He has one of the best ears of any theater person I know. So this is one area that's very important. But the other thing, I think, his background in the visual arts, because he began drawing. So he has a grasp of the visual arts. Yeah. So this is really, I think, what makes him special. He's also very international. I mean, he has seen work from all over the world. When he was a young man, he was very taken with Peter Brook. And then later, I think he saw all the pieces of the Living Theater and Maverick Minds and performance. I mean, he knows everything. He knows the field. In my opinion,
The feature lies in this integration of staging, of design, of movement, of music, of literature. So the big piece we did was Mato Grosso, which was like an opera. But that was really made from pieces that we had done already. Many people came. I suppose some didn't like it. I suppose some did. His staging and her design and the music extremely well. From an artistic point of view, I think it was very successful. We have new projects. What we really want to do is to do an opera beginning, a complete opera starting from the beginning. And we have an idea to do a piece. Pode agradar mais um egocêntrico do que uma discussão sobre a sua obra. Eu continuo achando a Gal a voz mais pura, mais bela, emitidas com a persona mais sacana que ela é. Essa combinação, de novo, como Caetano, lúcida, híbrida, lúcida, dessas combinações todas, é um material maravilhoso para brincar com ele. Eu acho que ele é o rei da cena, ele sabe armar uma cena no palco como ninguém, como nenhum diretor brasileiro, e eu acho as coisas que ele faz extraordinárias, eu gosto muito. É muito bonito, no meu ponto de vista, cenicamente, eu acho que ele traz novidades, entendeu? E o Gerald me deu uma direção que era uma coisa que eu estava querendo muito. Olha, eu acho que o público brasileiro tem muito respeito pela Gal. Dessa vez eles vão ver o respeito ao vivo. Ai, que delícia de malícia, fera da guerra. Ele sonha com paraíso e pensa a sorte nos números, pensando nela. Disposto a tudo, bate cabeça, bate tambor. A crítica está sempre atrás do seu tempo, nunca na frente. Se o crítico estivesse na frente do tempo, ele seria um artista e não seria um crítico, né? Então é uma relação difícil, e é uma relação que eu respeito a relação crítica-artista. Agora tem uma coisa muito curiosa, por exemplo, um crítico do New York Times chamado Walter Kerr, que era muito importante, que era o crítico mais importante dos Estados Unidos na década de 50, quando Esperando Godot estreou em 53 nos Estados Unidos, ele falou basicamente o seguinte: é uma peça onde nada acontece em 2 atos. Ele, obviamente, matou o espetáculo. Nos Estados Unidos, o espetáculo fecha quando a crítica é negativa. 25 anos depois dele ter escrito essa crítica, o artigo de despedida dele do jornal do New York Times é: eu me despeço da crítica por não me considerar capaz de fazer uma crítica de teatro, já que eu errei da forma como eu errei há 25 anos atrás, dizendo que Samuel Beckett não tinha valor. Hoje em dia eu reconheço que Beckett é o maior dramaturgo do século XX, é o maior, Esperando Godot, é o maior divisor de águas do século XX. Se eu não fui capaz de reconhecer isso há 25 anos atrás, eu não sou capaz de reconhecer as coisas novas hoje em dia. Adeus, e desculpa qualquer coisa. Eu acho que essa deve ser uma atitude que deveria permear a mentalidade de um crítico. Em relação a ele ser agressivo ou não, isso não importa muito não. Eu acho que uma crítica agressiva e inteligente é melhor do que uma crítica boba e engraçadinha e a favor. Não, tão rápido! Acabei de se levantar da cama. E daí? Eu não posso ficar te levantando.
pessoas que tanto fazem crítica no Brasil não têm noção das referências do que arte é hoje em dia no mundo, ou seja, a individualidade que a arte representa, a vontade competitiva que o artista tem de colocar o seu individualismo na ponta do capitalismo competitivo. Isso tudo é uma mentalidade. A identidade do artista hoje em dia é um grande campo de concentração de ideias. A falta de identidade do artista hoje em dia é justamente a questão em pauta em todas as áreas. Essa não chegou no Brasil ainda. São críticos que têm uma afeição pelo lado literário do teatro extraordinária, quer dizer, são críticos que valorizam profundamente a literatura dramática, que é o veículo de condução das ideias que são discutidas no teatro. Para esses críticos, a arte do Gerald é absolutamente impensável, na medida em que ele reduz o texto a um roteiro de ideias próprias, de preocupações próprias, que nem sempre são muito bem expressas. Então, sem dúvida alguma, a crítica se incomoda muito com o que o Gerald faz. Diretores de teatro no Brasil, esses são problemáticos. Não existe uma fluência fantasiosa, não existe um universo de obsessões e divisões que eles possam expressar. Não são artistas visionários. Esse é o problema. Então, quando eu reclamo da classe artística brasileira, teatral, de jeito, eu não estou falando de atores de jeito nenhum. Os atores são absolutamente fantásticos. Estou falando da mediocridade, da incompetência desses diretores de trânsito que cumprem funções que já são poucas e eles fazem mal o que fazem, por falta de visão, por falta de ter o que dizer. E os autores também. Tem muito pouco autor no Brasil. Não sabem e não têm o que dizer. A não ser uma colocaçãozinha social, política sobre a situação econômica de agora. Imagina, isso nunca levou a sociedade para frente, isso nunca levou a essência do ser humano para frente. Eu acho que o teatro do Antônio Filho, por exemplo, é um teatro, digamos, folclorizado, muito mais referenciado numa preocupação de enraizamento nacional. É possível fazer um outro tipo de contraponto também com o teatro do Zé Celso Martínez Corrêa, que é outro grande diretor brasileiro, né? Como sendo um teatro muito mais dentro de uma tradição de um teatro político, de um teatro de subversão, e eu não vejo esses ingredientes políticos, pelo menos no sentido combativo, militante, como o que existe no teatro do Zé Celso. Eu não vejo esses ingredientes no teatro do Gerald Thomas. Eu acho que acaba sendo útil essa pluralidade de estilos dentro do teatro brasileiro. Acho que, independentemente de se preocupar em dizer quem tem razão, quem não tem razão, quem faz melhor, quem faz pior, eu acho que todos esses grandes diretores têm momentos mais felizes, momentos menos felizes do ponto de vista de realização artística. Acho que isso é normal. Acho que o importante é haver essa riqueza, essa pluralidade de pontos de vista, essa divergência, essa dissonância entre o que cada um deles faz, né? Eu sempre cito Caetano Veloso como sendo o maior gênio que eu já encontrei em vida junto com Samuel Beckett. Haroldo de Campos é um gênio, na minha opinião, por tudo que ele sabe, que já é uma dádiva de Deus, e tudo que ele transcriou e reinventou para a sua própria época, para a sua sociedade. Eu acho o Zé Celso é um gênio por tudo que ele é. Não pelo teatro que ele faz, mas por tudo que ele pensa, como ele se expressa, pela maneira inquieta dele ser, por ele ser um jovem. Ele consegue, então, ser um gênio, tendo 57 anos de idade, consegue ser um jovem de 16. O Antunes é um excelente e versátil diretor de teatro.
Gênio, não sei. E nem cabe a mim dizer isso, é besteira, gênio. Não há Oswald de Andrade que dizia que o gênio é uma grande besteira? Concordo com o Oswald. Meu Deus, eu te agradeço por tudo, mas eu estou tão frágil e desumanizada. Eu não posso lidar com esse tipo de delírio quando os meus próprios já estão em estado tão avançado. Isso tem parentesco com o homem que eu criei? Isso tem parentesco com o homem que eu amei? Mãe, põe o leite na mesa. O Antunes, o Gerald, o Zé Celso, o Moacir, Gabriel Vilela, todos eles têm preocupações muito definidas com determinadas áreas de pesquisa, de linguagem, com determinadas visões do mundo do teatro, com determinadas formas de criação. Claro que uma opinião dele a respeito de uma cena minha me influencia. Quando o Haroldo de Campos vem ver um ensaio meu e me retorna verbalmente o que ele achou daquela cena, isso modifica já a própria continuidade da cena. Eu, dependendo do que ele achou e a minha conversa, como ela é travada com ele, já muda totalmente, porque afinal de contas eu faço teatro para pessoas verem. Não adianta eu achar só. Eu tenho que encontrar um canal de comunicabilidade. Há outros diretores que também experimentam e trabalham com o medium teatro. Agora, o Gerald tem esse caráter específico de ele ser o próprio dramaturgo das peças que ele encena, via de regra. Não é? E isso dá a ele uma categoria de diretor-escritor, de diretor-poeta. O palco para o Gerald é o papel em que ele escreve todo esse ímpeto poético que ele é capaz de desenvolver em torno da personagem, em torno das situações. Mesmo que o brasileiro esteja mais preocupado com a prefeitura e a CPI, o país é uma ilha gigantesca. Tanto é que a expressão brasileira que se usa é lá fora e aqui dentro. Um país continental, de dimensões continentais, não poderia nunca se aprisionar nesse aqui dentro e lá fora. No entanto, essa é a expressão normalmente usada por brasileiros quando falam sobre o exterior, né? Isso é uma coisa curiosa. O Brasil é uma referência, uma autorreferência muito grande. Você pode acontecer aqui dentro, você pode ser um gênio, você pode vender feito uma loucura e você não chega a dar o pulo para a Colômbia. Você não consegue dar o pulo para o lado de fora. Eu participaria de um movimento político que seria a favor de abolir movimentos políticos. Faz isso por esse homem. Lembra do que ele já fez por você. Que te custa lhe dar esse último presente. Sinceramente, é um pedido comovente. Como você pode pensar em recusar? Não me impressione! Esse homem é um ator! Seria capaz de vender a própria mãe! Não, é delírio você com essa melancolia. Vamos lá, faz a barba dele, porra. Autoridade é quem conseguiu fazer o melhor conchavo, é quem conseguiu pagar o maior dinheiro para estar ali. Eu não tenho nenhum respeito por autoridade, nenhum. Autoridades são aquelas pessoas que fizeram todas as concessões, fizeram as maiores porcarias do mundo, as maiores nojeiras do mundo para poderem ocupar esses cargos. Eu posso respeitar uma pessoa dessa? Eu, dentro da Anistia Internacional, vi os piores conchavos do mundo entre liberais e Augusto Pinochet e o general Vilela da Argentina, por exemplo. Você quer que eu tenha algum respeito por esses imbecis? Quando você aceita normas, você de uma certa maneira está se nivelando pelo que há de pior, pelo mínimo denominador comum.
E quando você é uma pessoa que não está encaixada nessas normas e reconhece essas normas em outras pessoas, na sociedade, na arquitetura, na maneira de se ler jornal, na maneira de se construir jornal, na maneira de fazer teatro, em todos os aspectos, isso dá ódio, dá revolta, isso dá vontade de dizer coisas. Acho que isso aqui é teatro, seria uma questão de classificar os outros como contadores de historinhas banais, chatinhas, triviais, sobre o preço do leite, o preço da carne, essas coisas, né? Para mim, teatro em fim de século é isso. Eu acho que esse ingrediente de polêmica, de controvérsia que cerca o nome dele, eu acho que em grande medida é uma aura que ele próprio criou, né? Ele tem um pouco esse impulso, assim, esse gosto pela polêmica, pela provocação, e ele seguramente sabe que num mundo artístico como é o mundo contemporâneo, em que a mídia tem uma presença, digamos, significativa, ele sabe que isso é uma coisa que tem uma certa importância até no nível, digamos, mercadológico, né? Acho que ele é uma pessoa que incentiva muito esse tipo de controvérsia, esse tipo de polêmica. Acho que é um pouco o estilo pessoal do diretor, né? Eu acho que esse foco em cima da pessoa é porque a mídia precisa encontrar pessoas interessantes. E se você olha em volta, realmente não tem muita gente excêntrica. Não tem muitas Carmen Mirandas hoje em dia. Não tem muitos Groucho Marx hoje em dia. Não é à toa, então, que a imprensa se esforça em enfatizar e capitalizar aqueles que não têm medo do que dizem. Eu não tenho medo do que digo com ênfase o que acredito em coisas que não fazem parte do plano americano, do plano médio comum. Não sou o vox populi de forma alguma. Claro que eu me torno, portanto, uma pessoa interessante. Tenho uma vida muito incomum. Os casamentos, as pessoas acham tudo muito incrível. Ninguém acompanha as 24 horas na vida de uma pessoa incrível e vão ver que 23 horas e meia não são nada incríveis na vida de uma pessoa incrível. Eu prefiro ver isso aqui como material que vai embrulhar peixe no dia seguinte. Dura 24 horas só. Amanhã está embrulhando... Bom, na Inglaterra se embrulharia batata frita. Aqui se embrulha peixe. Eu acho que o que vale um texto super intelectual desses é que no dia seguinte ele está no congelador de alguém. Ele é um artista que tenta se colocar na obra muito mais do que a média dos diretores. E há um velho preceito da crítica, principalmente da crítica dos anos 40, 50, 60, de que quanto menos o diretor aparecia dentro da sua obra, melhor. Ou seja, quanto mais o diretor se dissolvia na obra, quanto mais o diretor não fazia com que a mão dele aparecesse na obra, melhor, porque mais hábil ele estava sendo na condução das ideias do dramaturgo e na direção dos atores para emitirem essas ideias. O Gerald inverte isso de uma maneira radical. Ele faz um jogo muito perturbador de arte egocentrada, né? O Gerald tem um dom, um grande dom. O Gerald é um amante da mídia, de uma forma assim, como quem ama uma arte, como quem ama... Ele ama a oitava arte, ele é um observador, ele compra os jornais todos os dias, o New York Times, sempre amou muito, conhece tudo sobre a feitura de um jornal, sobre a parte gráfica, é uma pessoa muito interessada nesse assunto. Eu acho que ele chegou no Brasil botando o pé na porta. E eu acho que ele não tem medo de dar declarações bombásticas na imprensa. Ele é o Mr. Mídia. Eu nunca vi alguém lidar tão bem com a mídia. Tão bem no sentido... não é tão sem medo, tão sem vergonha com a mídia. Então ele é um prato cheio para a mídia. Ele sai falando as frases mais escatológicas. Ele chegou e disse que o teatro não existia no Brasil e não tem o menor medo disso. E ele aguenta as consequências. Isso foi criando essa imagem de uma enfant terrível. Que eu acho que ele se alimenta dela também. Isso é a imagem pública do Gerald, que ele construiu. E outra coisa é ele. Eu fui ver um desfile de moda que o Gerald fez um pedaço. Era maravilhosa a entrada dele, mas eu olhei depois de muito tempo e falei, olha gente, é o Gerald que eu via antes. É a visão dele que eu tinha antes do snob, sabe? Mal, assim, superior, nojento. Falava, nossa, e há muito tempo que eu estou convivendo com ele que eu tinha perdido essa imagem dele, entendeu? Desse enfant terrível, assim. E foi engraçado ver de novo.
Acho que ele alimenta, de certa forma, ela e ela serve bem. É bom você ter uma carcaça na mídia, que não é você. É bom. Não, talvez não seja um lugar para você falar honestamente. Essa aqui? Pera. Poxa, isso aqui eu não posso, isso aqui eu não posso, isso aqui eu não posso. Poxa. Fiquei completamente sem opção. Joga mal, mas joga rápido. Vai acabar uma coisa rápida. Então eu vou jogar essa cartinha. Coitadinha da filhinha, coitadinha da filhinha. Poxa vida, viu? Poxa vida! A gente tem o joguinho da gente, né? Aí vem uma pessoa e joga uma carta dessa aí. Acabou com o meu joguinho todinho. A pessoa é a mãe. Ah, joga sozinha, tá? Ele tem um papel bastante definido no sentido de procurar caminhos, de propor ideias, de buscar novos objetos para o teatro. O teatro é uma arte muito complicada, é uma arte que se faz ao vivo, é uma arte perecível. E o Gerald está trabalhando em cima desse fio de navalha, desse campo minado. Ele não procura nunca o fácil. Qual é a função do artista, se não gerar alguma inquietação sobre a condição humana, sobre as nossas origens, os nossos fundamentos? Se eu falar coisas que as pessoas sabem, eu mesmo me torno redundante, obsoleto. Abraçar todos vocês. Como se fosse. E olhe que ainda não falamos de amor. Você acha que a nossa sociedade tem alguma chance de ser nivelada pelo amor?